Vamos Tá abrir com lag, Deuteronômio tá com 28, atraso. no versículo 32 ao versículo 34. Veja que nesse texto, né, ele, ele é resultado, né, ele compõe aquela lista de maldições que Deus prometeu que alcançaria o seu povo em decorrência da quebra da lei, né? Então, nas imprecações ordenadas por Deus decorrentes da quebra da lei, nós temos a loucura, ok? E essa loucura viria porque o povo iria constatar tudo o que estava acontecendo. E aí diz o texto: e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O tema de hoje é o que é loucura, ok? E para a gente saber o que é loucura, a gente precisa primeiro dizer o que é normal, né? Porque loucura é aquilo que destoa do normal, ok? De maneira clara, se nós considerarmos o padrão criacional como normal, então loucura, né, aquilo que é anormal, é aquilo que dista do padrão criacional, ok? Mas essa estrutura ela foi afetada pela queda, né? Esse padrão ele foi afetado pela queda. E algumas necessidades e afetações diferentes, que não necessariamente são pecaminosas, né, também incorreram sobre esse padrão. Por exemplo, no mundo de queda, a gente pode chorar muito por uma dor que ela é legítima, que no mundo sem queda não choraríamos, ok? Então, novas afetações, digamos assim, e novas experiências, né, ou necessidades surgiram. Mas o que é o normal? Essa pergunta ainda fica, né? Fora da escritura, se tentaram definir o normal, mas não há uma precisão. Na filosofia, por exemplo, há escritos nesse sentido, né? E o normal para a filosofia, por exemplo, clássica, o homem louco é aquele homem que ele não preza pelas virtudes universais, é aquele homem que não é corajoso, não é honrado, é aquele homem que é dominado pelas paixões da sua natureza animal, né, visceral. Então não é aquele homem evoluído, não é o homem da mentalidade elevada, por exemplo. Mas esse é um padrão que ele não é objetivo, ok? E a filosofia, no decorrer da história, tem uma longa tradição questionando os fundamentos aí acerca do que é normal ou não, ok? Por exemplo, para Foucault, o normal, né, no conceito dele ali no seu tratado sobre a história da loucura, né, ele vai, então, definir a loucura como algo que é construído historicamente, né, e utilizado ali como um mecanismo de poder e de exclusão social. Ele argumenta que a definição de loucura está intrinsecamente ligada às estruturas de poder de cada época, servindo ali para silenciar e controlar aqueles que se desviam das normas estabelecidas. Por causa de Foucault, quando você olha o movimento, a estética esquerdista, que é feia, né? Ou mesmo ali do movimento feminismo, aquele negócio que fere os nossos olhos, por que a gente acha aquilo anormal? Porque dista da estrutura dominante, entendeu? Então é porque a nossa mentalidade ela já foi ali doutrinada, segundo ele, né? E aí, vocês concordam com isso? Obviamente não, não é verdade? Ah, enfim, para George Cagliari, por exemplo, né, no normal e o patológico, ele vai argumentar que, distinto até do que nós vamos ver na própria medicina ou na própria psiquiatria e psicologia, ele vai argumentar que o normal ele não é um dado estatístico, né? Mas é um valor, digamos assim, que o próprio sistema, o organismo estabelece em sua relação com o meio. Então é um pouco parecido com Foucault, mas ele diz que tem alguns sentidos, né? Então, para ele, a doença não é simplesmente a ausência de saúde, mas uma norma de vida, ainda que restrita, né? O fato é que há muitos e muitos pensadores tentando dizer o que é loucura e o que não é, mas o que não há um padrão objetivo. Nem mesmo na medicina há um padrão objetivo assim, ok? Em alguns sentidos até há, quando aquela doença é uma doença ali
óbvia, já bem balizada, que todo mundo sabe que não é normal, pegou um câncer, uma doença assim bem característica, fica fácil dizer que aquilo ali não está dentro da normalidade. Mas quando envolve questões mais complexas, como certas taxas, digamos assim, que no organismo de cada uma das pessoas que diferem em si, mas que não necessariamente torna uma pessoa ali doente, ou quando vai entrar na parte mesmo cerebral, né, certas disfunções cerebrais não necessariamente torna uma pessoa louca, né, porque muito do que vai se definir como loucura está dentro do campo da observação, que já foi estabelecido, obviamente, ali na sociedade. Né? Então, a medicina não vai levar em consideração fatores psicossociais, culturais, existenciais, ou coisas dessa natureza. Só que tem o mais louco ainda, né? Numa medicina que ela é fruto da evolução, né? Para o evolucionismo, a doença não é anormal. Para o evolucionismo, a doença, bactérias e vírus são coisas extremamente normais para a evolução da humanidade. Então, o câncer, todos esses tumores, essas coisas, esses vírus, tudo isso que acontece em São Luís aí nesse período sazonal e tudo mais, tudo isso é importante para que o Ludovicense daqui a 10 milhões de anos seja uma outra criatura, um tipo de ser humano diferente e evoluído. A doença, para o evolucionismo biológico, ela é extremamente normal. Para o cristão, não. Doença é anormal, porque é sintoma do quê? Da queda. Ok? Então, do ponto de vista físico, a queda trouxe doenças, a queda trouxe deformidades, trouxe limitações físicas, psíquicas, limitações motoras, ok? Distintas do padrão criado. Né? Sabemos que doenças não fazem parte da normalidade, o que distaí, por exemplo, do evolucionismo biológico. E na perspectiva mais psicológica e psiquiátrica, que nós deveríamos esperar que houvesse um padrão sobre o que é loucura. Não há. Não há unanimidade, exceto aquela que está no Manual de Estatística e Doença. Mas não há unanimidade entre os profissionais. O psiquiatra Karl Menninger, por exemplo, ele vai definir doença mental e saúde mental como uma tarefa. Ele diz assim: definir doença mental e saúde mental é uma tarefa impossível. Ok? Laurie Resnick, professor de psiquiatria na Universidade de Toronto, ele diz que loucura parece ser uma questão relativa. A paranoia está nos olhos do observador. Ok? E tem uma obra que eu vou indicar para vocês. Eu não vou entrar tanto nesse ponto agora. Todo mundo me escuta sem aparecer a minha cara, que a câmera fica aqui decidindo. Ela não está normal, ela não está dentro do padrão. Existe uma obra que é a obra do Allen Francis, chamada Voltando ao Normal. Ok? O Allen Francis, ele foi um dos chefes aí que ajudou a organizar o DSM-4, Manual de Estatísticas e Doenças, né? Que é padrão aí na área aí da psicologia, da psiquiatria e afins. Ele ajudou a chefiar, só que ele se tornou um crítico do DSM-5, porque ele disse que o DSM-5 iria insuflar demais as doenças mentais, ok? Ele ia insuflar demais as doenças mentais. E aí esse livro ele é uma crítica ao que a psiquiatria e a psicologia está se tornando, especialmente a partir do DSM-5. Aí ele conta ali relatos da experiência dele com colegas que estavam lá exatamente para definir, lançar a luz aí no DSM-5. E nesse livro ele critica, né? Porque ele diz que o excesso de diagnóstico e de medicação está tirando o homem da sua normalidade. Então ele faz um tratado sobre voltar à normalidade. E ele vai exatamente mostrar a impossibilidade de você definir bem o que é o normal, ok? Um outro livro que eu indico também é o livro do Daniel Berg, né? Daniel Herberg, que não é Herberg de... Daniel R. Berg, pronto. Esse livro, O Alienista é bom. Eu gosto demais, é uma das minhas obras preferidas do Machado de Assis. E o Daniel Berg, ele vai tratar ele tem um livro chamado A Insanidade da Loucura. E nesse livro, A Insanidade da Loucura, ele dá ali uma vasta bibliografia também,
de material dentro da psiquiatria, dos estudos e tudo mais, vale muito a pena. A Insanidade da Loucura, tá? Não tem ele físico, mas tem ele para Kindle, ok? Você pode também ler, pode também esse daqui do Eduardo Walt, A Culpa é do Cérebro, aqui, ok? E tem um outro livro também, Descrições e Prescrições, que eu esqueci o nome do autor, que também é sobre o assunto, tá? É um livretinho, ok? Mas qual é o problema da psiquiatria, da psicologia ao definir isso, né? Da associação? Isso, esse daí mesmo, do Michael Emler. Perfeito, Evandro. É que o problema está para definir o que é loucura e normalidade, isso é feito a partir de métodos estatísticos. E aí há um problema, né? Então a psiquiatria usa bastante a curva de Gauss, né? Poxa, aí era hora de ter o slide aqui bacaninha, né? Mas aí virtualmente, imagina aquela curva que você tem aqueles pontinhos na vertical e ali na horizontal, né? E aí o normal faz aquela curva em formato ali de sino, ok? Então, 2 pontos para cima torna uma pessoa normal dentro de algum padrão que se está estabelecido. Qual é o problema disso? É porque você está definindo o que é loucura ou normalidade com estatística, com números frios, esquecendo a alta complexidade que é o ser humano. Inclusive, o Alan Francis ele vai criticar esse modelo lá, né? Outra coisa que ele vai criticar é os diagnósticos baseados nos sintomas presentes, né, de X e Y em cada pessoa, o número de sintomas. Se a pessoa tiver 5 sintomas, ela pode ser diagnosticada com uma doença mental, ok? Se ela tiver 4, ela já não está ali. Se ela tiver 6, ela pode estar em outro, ok? E aí não há algo tão preciso, né? E aí, para ele, a abordagem estatística acabou levando à expansão excessiva das categorias. Outro problema também são as pequenas variações que pode haver entre pessoa e pessoa, em que não necessariamente coloca ela dentro de uma categoria específica de uma doença, ok? E aí ele acha que os métodos se tornam, de certo modo, o quê? Arbitrário. Esse é um problema na perspectiva dele, ok? E aí ele vai, inclusive, apontar algo que é até interessante, porque ele não é cristão, ele não é um crítico que quer acabar com a psiquiatria e a psicologia, muito pelo contrário, ele é um cara que defende a sua área, ele é contra os seus excessos, mas ele vai dizer que, embora os métodos estatísticos sejam ferramentas importantes na psiquiatria, a definição de loucura e normalidade não poderia ser reduzida a uma simples questão de desvio estatístico. Para ele, para Alan Francis, né, um cara que não é um reformado, um cristão argumentando nesse sentido, para ele a experiência humana é complexa demais para ser completamente capturada por números e categorias rígidas, ok? Então é interessante isso, mas ele peca lá na hora da conclusão, porque embora ele mostre que há uma impossibilidade de você definir o que é normal, ele ainda tenta trabalhar o conceito de loucura e normalidade dentro de estatísticas, ok? O que é incoerente para a própria construção do pensamento dele. Mas ele não tem muito, né? Ele não tem um padrão objetivo. Como é que você vai definir uma pessoa normal? Você precisa de um padrão objetivo. Apenas a Escritura nos dá um padrão objetivo. O que é um homem normal? É o homem que foi criado por Deus antes da queda. O que é um homem normal para você mirar? É Cristo Jesus. Então isso nos leva a um outro ponto. Nós podemos falar acerca da loucura e da normalidade a partir das Sagradas Escrituras? Absolutamente sim. Então eu vou argumentar um pouco agora biblicamente e depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso na prática. Vai chegar alguém para a gente aconselhar como é que a gente aplica o princípio. Ok? E esse é meu ponto. Meu ponto aqui não é desestruturar o que a filosofia diz, medicina diz, etc. E tal. Meu ponto é só mostrar que nenhuma dessas ciências conseguem definir, bater o martelo sobre o que é normal. Elas tateiam. E aí erram muito em alguns sentidos. Porque não tem um padrão objetivo. Mas a Escritura fala do homem como sendo louco também, né? A loucura é um tema que é abordado com uma certa frequência nas Sagradas Escrituras. Nós temos várias passagens bíblicas tratando do assunto. Uma nós acabamos de ler, que ali o povo ele enlouqueceria como o quê? Como
como resultado de estar numa condição de maldição. Estar sob a maldição de Deus enlouquece o ser humano. O homem não fica são. Mexe com o juízo, com a normalidade, com tudo mais. Lembra lá de Davi dizendo: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. Né? Então, veja, o padrão, o humor dele foi alterado. Ok? Ele não estava emocionalmente bem. Mexeu com ele. Ok? Mas tem alguns casos que claramente a palavra loucura ela é empregada. Por exemplo, o caso de Jeú, lá em segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo de 8 a 12. Capítulo 9, versículo de 8 a 12. Quem encontrou, leia para a gente, por favor. Falou Reis, o Eline Reis entrou, ela vai ler. Pronto. Ó, Quem alguém vai ler, encontrou, gente? pode ler, por favor. Pode repetir, pastor. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, do 8 ao 12. Eu quero terminar isso aqui tudo em 1 hora. Vai depender do tempo de vocês de leitura. Espada ao Eu ar. leio. Eu vou ler aqui. 8 a 12, né? Isso. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Porque veio a ti este louco. Ele lhes respondeu: Bem conheceis este homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faz-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Deixa eu ver. Quer ver esse homem louco aqui? Então, veja, o conceito aí de. E é interessante, isso é um padrão no novo, na escritura como um todo. Geralmente, quem chama o outro de louco é o que não está bem da cabeça. O louco é o outro. Né? Isso nos lembra lá a definição ali do psiquiatra, né? Que a loucura está, para nós, está nos olhos do observador. Essa é uma definição interessante do ponto de vista bíblico, né? Oséias, o profeta rejeitado lá no capítulo 9, versículo 7, ele é considerado como o profeta é considerado um tolo, o homem é um homem louco nesse sentido, né? Vemos essa mesma expressão em Jeremias 29, do versículo 26 a 28. Vemos também lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, do 14 a 15, que Davi se faz de louco, né? Ele se faz de louco lá. E é interessante, por quê? Porque a escritura lida com o fenômeno da loucura, de alguém que não está agindo de acordo com a normalidade. E isso envolve geralmente o que? Envolve uma capacidade cognitiva que influencia o modo de agir, o modo de se comportar, que pode distar ou não da realidade. Ok? O Novo Testamento você tem esse mesmo padrão. Por exemplo, o próprio Cristo ele foi chamado de alguém que não estava na sua plena capacidade. Quando os fariseus chamam Jesus, por exemplo, de endemoniado. Ele disse, ele só pode estar endemoniado e enlouqueceu. Está lá no capítulo 10 de João, versículo 20 a 21. Só pode estar endemoniado, ele enlouqueceu. Ele está fora de si, ok? Então, por quê? Porque está dizendo que ele não está agindo de acordo com a normalidade, de acordo com o normal para aquela sociedade ou para quem está observando. E é interessante porque está dentro do mesmo padrão. Aquele que observa é que está louco, mas ele olha para o outro e vê o outro fora de si. Abram para mim, por favor, Atos 26, versículo 24 a 26. Essa é uma passagem interessante. Atos 26, versículo 24 a 26.
Atos 26, 24 a 26, né? Isso. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Show. Olha o que é interessante nisso. Festo e Paulo usam uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia. Festo chamou Paulo de maníaco. A palavra grega é a que dá origem a essa palavra. É um maníaco, Paulo. Aí Paulo diz, eu não sou maníaco, não, mas eu estou na minha plena capacidade, né? Então, Paulo argumenta, e o que é interessante é que a realidade ela é interpretada a partir da perspectiva cristã de Paulo e não da perspectiva apóstata ou caída ou ímpia de Festo, ok? Outro ponto interessante é lá em Atos 12, do 14 a 16, quando no caso de Pedro lá, quando a mocinha anuncia que Pedro está batendo a porta e todo mundo diz lá, não, você está fora de si, você está louca, moça. E ela que estava correta. E aí eles ficam atônitos. Novamente, são dois casos em que quem está louco é que está acusando o outro de louco. Quem está fora de si é que está apontando que o outro não está normal. Então a Escritura lida com isso. Outros casos, se você abrir Mateus 4:24, Mateus 4:24, ou Mateus 17:15, você vai ver Cristo curando e lidando com lunáticos. Já viram essa palavra na Bíblia? Quem são os lunáticos? Rapaz, essa Bíblia tem coisa, né, meu irmão? Tu é doido. Bíblia tem conteúdo espetacular demais. Quem são os lunáticos? Essa palavra ela tem uma origem, ela é interessante, ela é usada ela é uma palavra que era comum na época, né, e que ela é emprestada ali no contexto bíblico, né? Ela é praticamente quase isso, quem vive no mundo da lua. Havia uma crença que as fases da lua influenciavam no humor, no comportamento, ok? Não influencia para tirar verme? Então o pessoal também dizia que influenciava no humor, no comportamento, ok? E aí qual era a grande questão? Isso não é quem acredita em signo, não. Signo é outros astros, rapaz, isso é da Lua. E aí o da Lua, o que acontecia? Como é que esse fenômeno se demonstrava? Uma mudança de humor que distava do que era comum no mundo, é o tom da Lua. O que era comum do campo da observação. Mas essa palavra também ela foi usada para designar uma pessoa com epilepsia. Ok? Então, você vai ver em algumas versões antigas ou em algumas literaturas gregas, né, de outra ordem, para uma pessoa que tinha epilepsia também. Então, servia para as duas coisas. Usava para definir uma pessoa que não está dentro da sua normalidade, ou seja, aquela pessoa que é excêntrica, atípica nesse sentido, ou uma pessoa que tinha epilepsia. Jesus Cristo está curando essas pessoas. Mas tem um texto ainda bem interessante, a gente vai fechar com esse texto aqui, aí a gente vai amarrar o assunto e vamos aplicar no aconselhamento, na prática, tá? Abram, por favor, lá em Marcos 7, versículo 20 a 21. Marcos 7, 20 e 21. É para ler, pastor? Por favor, minha santa, bota para Até o quebrar. 22, tá? Tá ali até o 22, Elinho. Lê Tá. até o 22, Aline. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Então, veja, isso é o que contamina o homem. Né? E aí, nessa lista, o que, que nós temos? A loucura. O louco aí é aquele que falta entendimento. É o nécio, é o que está fora de si agindo isso. Assim. Então, o louco é aquele que não está dentro do padrão que Deus criou. E aí ele fala que essa loucura, ela vem de onde? De dentro do coração. Ok? E o evangelho é para tratar o coração. Então, o evangelho é para os loucos, né? Para tratar loucos. Ok? Meus queridos, dentro dessa definição, nós precisamos apenas organizar bem aqui uma categoria. Claramente, do ponto de vista bíblico, uma pessoa louca é uma pessoa que não está bem com as suas faculdades da alma. Literalmente é isso. Isso pode decorrer de uma condição de rebelião contra Deus, e isso pode também decorrer de uma punição de Deus sobre o ser humano por causa da condição do seu próprio coração. Ok? E o louco não é necessariamente uma pessoa que não tem capacidade cognitiva de raciocinar, alguém que é como criança, uma pessoa débil. Não é nesse sentido. Então, aqui o louco não entraria dentro dessa categoria uma pessoa que, por exemplo, tem algum problema biológico, cerebral, algo dessa natureza. O louco sempre é aquele que está em uma condição de quebrar a lei de Deus. Suas emoções, sua vontade, seu intelecto não está sujeito à lei de Deus, está em rebelião contra a lei de Deus ou está debaixo do juízo de Deus. Do ponto de vista da Escritura, esse é o louco. Ok? É interessante porque o que é a sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Né? O princípio da sabedoria é que o temor do Senhor, não é isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o louco não teme a Deus. Ok? O louco não teme a Deus. Já esse uso aí, Paulo, que tu estás fazendo, que a Escritura fala, que nós somos loucos, Paulo já está tratando da loucura na percepção do mundo. Para o mundo, o evangelho é loucura. Né? Para os gentios, o evangelho era loucura. Mas, na realidade, se lembra que o padrão bíblico, quem acusa de loucura é que são os loucos. Né? Então, eles nos acusam de loucos. Ainda hoje as pessoas fazem isso. Né? Mas o padrão da loucura, na realidade, foi definido por Deus quando Deus disse como que o homem deve ser. Né? Então, esse aqui é um ponto. Ok? Então, qual é o padrão de normalidade para a gente? É o homem perfeito. Quem é um homem perfeito? Cristo. Por isso, Romanos 8, 29 diz que nós estamos sendo lapidados segundo Cristo. Fomos predestinados para sermos parecidos com Cristo. O homem segundo Deus, lá em Efésios 4, é o homem que nasceu de novo em retidão e justiça procedente da verdade. Esse é o ponto. E quem é o homem louco? O homem louco é o homem que desobedece. O homem louco é o homem que está numa condição de rebelião contra Deus. E a Escritura dá sinais claro disso. Deuteronômio 28, como nós lemos. Nabucodonosor, quando ele é tomado de soberba, ele incorre em que? Loucura, vai pastar com os animais. Ok? Quando Davi, por exemplo, cala os seus pecados emocionalmente, ele fica abatido. Ok? Então perceba que a condição do homem louco é uma condição de rebelião contra Deus. O homem normal, ele está sujeito ao Senhor por meio de Cristo Jesus. O ponto é, como é que a gente aplica isso no aconselhamento? Né? Qual é o efeito prático disso para a gente? Sob muitos pretextos. Vamos lá. Vamos pegar uma pessoa depressiva. Aquela pessoa que chora por tudo. Nós vivemos num mundo que chorar facilmente é algo que é estranho, não é não? É estranho. Gerações passadas, isso não era estranho, era esperado. Mas hoje o cara que chora por qualquer coisa, digamos, do ponto de vista do mundo, né? Ele é uma pessoa estranha. O cara vê o outro pecando ali e começa a chorar. Poxa vida, esse cara acabou de pecar. Cara, esse cara é doido. Ele chora por qualquer coisinha. Né? Imagina Agostinho lamentando porque lá no passado ele tinha roubado um fruto proibido do quintal de alguém e ele começa agora a se martirizar. Que horrível pecado que eu cometi. Não parece normal.
Davi diz, torrente de água nasce dos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei. Um homem chorão desse tipo, ele não parece ser um homem normal na nossa geração que estimula o riso, que estimula o prazer. Ou seja, uma sociedade em que chorar não é normal, uma pessoa que chora mais do que as estatísticas apontam, ela não é normal. Eline, pode falar, minha santa. Eline, levantou a mão várias vezes. Ela quer falar e é muito. Não é pouco, não. Não, Vai, gente, foi sem querer. Perdão, pastor. Eu Foi já sem estava querer. emocionado, tu cortou o fluxo do meu raciocínio, Eline. Perdão, pastor. Mas vamos lá. Então, veja, quando alguém chega para se aconselhar e que essa pessoa diz, eu choro com muita facilidade, você tem que entender que não necessariamente ela é uma pessoa normal por chorar. Talvez ela seja mais normal do que muitos que não choram. Ok? O que você tem que procurar é saber o que está na raiz do choro. Se ela é uma pessoa mais propensa a chorar, pode ser uma questão relacionada ao próprio caráter dela, com a própria confecção natural dela. Ok? Ela é uma pessoa mais quebrantada. Ela pode chorar por causas que são realmente legítimas para chorar. Ela pode ter um pecado oculto que ela nunca confessou, mas que isso corrói ela por dentro e ela chora com mais facilidade. Não é porque ela é mais propensa à tristeza que ela é anormal, ou que ela tem que cair dentro de um determinado diagnóstico ou tipo de categorização. Veja, sua normalidade não está aí. Onde é que estaria a normalidade dela? Se as lágrimas dela fossem lágrimas pecaminosas ou por motivos que não fossem legítimos. Ok? Esse é um ponto. Vamos lá pegar um outro exemplo prático. A pessoa chega para você e diz, eu estou escravo da pornografia. Um exemplo prático aí. Estou escravo da pornografia. Aí a pessoa geralmente costuma dizer, pastor, eu não consigo largar. Eu não consigo. Quando a pessoa usa essa palavra eu não consigo, quem já me conhece um pouquinho já sabe qual é a resposta. Alguém chuta? Você não Travou, consegue foi ou aqui? você não quer? Exato. O problema é de potência ou o problema é de capacidade? Ok? Há diferença quanto a isso. Quando eu digo eu não consigo, eu estou dizendo que eu não tenho poder para isso. E aí me sinto mais à vontade. Por quê? Porque se eu não consigo vencer um pecado, não depende tanto de mim. Eu preciso de uma ajuda externa. Um remedinho, hein? Tem algum remedinho? Ok? Não. Tem algum remedinho para os impulsos para determinados pecados eles serem aplacados? Não depende de mim. Ok? Agora, quando eu digo assim, o meu problema é que eu não quero, é uma questão da vontade. Ok? Eu falei capacidade e potência, não era a mesma coisa lá, tá? O que eu queria dizer era vontade. É uma questão volitiva. Ok? Então, poder para largar eu tenho. Agora eu quero. Talvez eu não quero o suficiente. Aí você, como um conselheiro, precisa entender. Nós estamos numa geração em que a vontade é uma faculdade da alma que não é estimulada corretamente e biblicamente. Por incrível que pareça, não por ter um pressuposto bíblico, aí você precisa ler e corrigir pela escritura. Esse livro aqui se faz muito necessário. A educação da vontade. Ou assistir a palestra do pastor, porque o livro é um pouquinho mais difícil de ler, né, pastor? Cadê essa palestra de novo, seu texto? Eu tenho que publicar seu livro, porque esse livro aí é mais Rapaz, eu punk de gostei. ler. O senhor não conta, se eu gosto de teologia sistemática. E é um problema que ele já observava na sua época, ok? Um problema que se demonstrava na própria faculdade. Sabe essa crítica que o pessoal tem hoje? Eu não consigo me concentrar, eu não consigo aprender, eu não consigo ler, eu não consigo terminar o que eu começo. É porque a nossa vontade ela não é disciplinada. Nós vivemos uma época muito cômoda, ok?
Já, Kátia, eu já dei acho que uma aula lá na reunião de Já doutrina. deu uma aula, já na reunião de texto. Então, a nossa vontade, ela não é devidamente tratada, trabalhada, né? É, e, e disciplinada. E aí, por isso, eu não consigo concluir nada. E aí, isso, quando essa vontade frouxa, ela é cativa por um pecado, o que é que vai acontecer? Eu vou me escravizar ao pecado. Eu vou me escravizar ao pecado. Eu não consigo terminar uma leitura de um livro. Tudo que eu consigo fazer é maratonar séries, assistir coisas, rolar os feedzinhos lá do Instagram. Então eu estou acostumado ao que a algo que me dá prazer e a algo que não exige concentração, a algo que faz tudo por mim e eu fico passivão, lá vendo e babando e não faço nada. Como é que eu vou conseguir vencer pecados que requerem continuidade, perseverança para eles serem vencidos? Impossível, ok? Então, quando a pessoa chega e ela está viciada na pornografia, como é que você aplica o princípio que nós aprendemos aqui? Essa pessoa é louca. Por que que ela é louca? Porque a vontade dela não está dentro da normalidade. E ela se dá por tranquila. A vontade dela é rebelde. A vontade dela é preguiçosa. A vontade dela é escravizada a prazeres e a prazeres pecaminosos. Você tem o padrão, ok? Não é uma vontade que é trabalhada, disciplinada. Ou às vezes é disciplinada só para o que quer. Então, veja, muito mais do que simplesmente dizer para a pessoa, olha, o teu problema com pornografia é porque tu tem que parar de consumir. É verdade. A pessoa tem que parar de consumir pornografia. Mas se você diz apenas isso para a pessoa, você não mostrou o todo. Você tem que mostrar que ela é uma pessoa louca. Inclusive, o homem adúltero, lá em Provérbios 4, ele é tratado como o quê? Como um louco, não é? Não é essa a descrição? Então, ele é um insensato. Então, o problema é o quê? É que ele não é alguém que está dentro da sua normalidade. Ele é louco. Ele é mais louco do que uma pessoa que tem uma mentalidade infantil e não tem disposição, por exemplo, para esse tipo de pecado porque age como uma criança. Né? Ou não tem a disposição com a mesma força. Aí aquela pessoa, o que tem a mente débil, às vezes vai ser tratado como louco, mas o louco é o cara que está preso ao pecado. Isso aí, Paulo e Pedrão. Exatamente isso, ok? Então, veja, é assim que nós trabalhamos dentro da estrutura do normal e do anormal. Então, como é que colocamos isso na prática? Qual é o normal do ponto de vista bíblico para as afeições, para as emoções? Por isso temos trabalhado bastante a questão dos pressupostos teológicos. O que que Deus diz que o homem é? Ok? Exatamente. Falta de disciplina e loucura estão totalmente relacionadas ao texto que tu apresentaste aí, Pedrão. Estão mesmo? Ok. E, ou seja, é uma vontade escravizada do pecado. Tayane, tu queres perguntar, falar, minha santa? Pastor, no caso, para confrontar uma pessoa que está nesse quadro de loucura, às vezes eu tenho a impressão que é tipo confrontar um tolo, que ele não vai ceder, e aí, como é que ficaria isso? Aí vai entrar no outro ponto. Se ele não cede no argumento bíblico, então não é só a vontade dele que está fora da normalidade. É a mentalidade dele. Ok? Aí ele é um homem tolo, de fato. Aí ele está numa condição que aí o próprio Deus, o que é que Deus faz com o homem tolo que ele não quer ser persuadido? A Escritura diz que Deus entrega esses a uma mentalidade reprovável. Então, veja, aí o Tayane, aí a questão é mais já relacionada à mentalidade, que também foge da normalidade. Ok? Então, veja, dentro do padrão que nós estamos estabelecendo aqui, é que o homem louco, ele foge daquilo que Deus designou para ele. O que eu preciso conhecer bem? O que a Escritura diz acerca do homem. E a revelação de Deus é o crivo para estabelecer quem é o louco do que é o normal. Então eu preciso saber o que a Escritura diz sobre as emoções, para eu saber se essa pessoa ela está com as suas emoções, de fato, governadas pelo pecado ou não.
O que a Escritura diz sobre a mentalidade do homem bíblico, do homem de Deus? Como é que ele olha o mundo à sua volta? Como é a cosmovisão desse homem? Muitos dos nossos aconselhamentos estão intimamente... aliás, muitos dos nossos aconselhamentos, eles são facilmente, digamos assim, os nossos consulentes são facilmente diagnosticados quando nós conhecemos como deveria ser uma mentalidade cristã e bíblica e o que o nosso consulente está dizendo, abrindo a sua boca, o seu coração. Às vezes, a maneira como ele interpreta a realidade dista do que a Escritura fala. E aí você vai mostrar, veja, meu irmão, isso é o caminho da loucura. Qual é um manual claro para a gente? Provérbios. Provérbios e Eclesiastes. Porque Provérbios e Eclesiastes mostram o que é a vida do louco ou do sábio. E o louco é aquele que vive fora do padrão ordenado por Deus, e esse padrão ele está revelado nas Sagradas Escrituras. E nós julgamos, então, o louco e o normal a partir das Sagradas Escrituras. Mas ainda, meus queridos, por fim, esse é um critério bom porque nos tira daquelas armadilhas de a gente não tem que estar brigando o tempo inteiro com as correntes filosóficas ou psicológicas ou sociológicas para ele estabelecer o que a gente precisa no aconselhamento. Não, esse não é o nosso foco. A área para isso, apologética, entre outras coisas. O fato é que nós receberemos pessoas abaladas, corações feridos, e aí nós precisamos entender que essas pessoas elas podem estar dentro do padrão da normalidade ou da normalidade. Nós precisamos mostrar para ela qual é o homem perfeito que essas pessoas deveriam mirar. E o Evangelho, ele trata corações para tornar essas pessoas parecidas com Cristo. Mas essas pessoas estão distantes desse padrão. Só que a boa nova é que o Evangelho vem lapidar essas pessoas. Então, o trabalho do aconselhamento é um trabalho de dizer quem está preso à loucura ou não. E aqui é que é o nosso ponto. Então, nosso papel não é trabalhar como médicos, dizendo se a pessoa precisa de remédio ou não precisa, ou coisa dessa natureza. O nosso papel é dizer, veja, o teu comportamento, as tuas ações, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, o seu sentir e a sua vontade dista do padrão ordenado por Deus. Do ponto de vista bíblico, você trilha o caminho da loucura. Não é isso que Salomão vai dizer sobre a mulher apaixonada? Loucura é mulher apaixonada? Que é uma pessoa governada pelo quê? Pela sua carne. E aí o nosso papel é mostrar quão normal somos ou não à luz das Sagradas Escrituras. Eu pergunto, você é normal? Então veja como certas coisas mudam. Vamos supor que uma pessoa ela dá aquela gargalhada por qualquer coisa. Tá lá. Ela ri por qualquer coisa. Mas é uma pessoa temente a Deus. É uma pessoa zelosa no seu agir. Ela pode ser vista como excêntrica, mas ela não é louca. Ok? Mas ela é vista como excêntrica. É possível. Escola pública é um manicômio, concordo, né? Pública, particular, se não for confessional. Porque nós que somos normais do ponto de vista bíblico, ainda que loucos para o mundo, nós temos a loucura no nosso coração. Não foi isso que Cristo disse? A loucura está dentro do nosso coração. A gente é louco. Entendeu? Se Deus não tiver graça, se Deus não fosse gracioso conosco, somos tudo doido. Entendeu? Mas a graça trata o nosso coração para nos tornar parecidos com Cristo. E Ele é são. Ele é o padrão da normalidade. Ele é o homem perfeito. E é nele que nós devemos mirar. E quando você receber alguém para aconselhar, você precisa dizer, olha, possivelmente você é alguém louco. Mas o meu papel contigo, porque eu também tenho minhas loucuras, é olharmos para o homem perfeito, que é Cristo, para sermos parecidos com ele. Ok? E ele veio nos libertar não das nossas excentricidades, que são peculiares à nossa própria idiosincrasia. Não. Ele veio nos libertar da tolice do nosso coração, em se rebelar contra o Senhor. Esse é o nosso problema. E o Evangelho, então, trata a nossa loucura, nos tornando mais normais. À medida que somos parecidos
com o nosso Redentor. Ok, meus queridos? O que é loucura, afinal de contas? Loucura é o homem que não teme a Deus, que se distancia da palavra de Deus, vive em rebelião contra Deus, ok? Ou está debaixo da maldição de Deus. E o homem normal é aquele homem que se aproxima mais de Cristo, que olha para Cristo. O homem normal, por excelência, é o próprio Cristo. E o nosso desejo de ser normal é o desejo de ser parecido com Ele. E o nosso trabalho de aconselhar é fazer as pessoas serem um pouco mais normais. Isto é, mais parecidas com Cristo. Alguma pergunta, meus santos? Pastor, pergunta aqui. Se eu estiver aconselhando alguma pessoa que já tem algum diagnóstico de alguma questão mental, algum transtorno, alguma coisa do tipo, como é que eu poderia, sei que cada caso é um caso, né? Mas quais seriam alguns princípios para tentar dosar o que vem do pecado, o que vem de questão de saúde? Não tem como separar totalmente, né? Mas, assim, alguns princípios que nos ajudariam a não se confundir muito nesses casos. Meu santo, o segredo ou o caminho, né? É você ser perito o máximo possível nos problemas do coração. O aspecto aí de diagnóstico, etc e tal, já não nos compete, né? Até porque a gente entraria numa seara já de crime, inclusive. Isso aí é uma análise que a pessoa vai fazer a partir das orientações. Mas o seu papel é o quê? Investigar as razões do coração. Cristo nos deu um padrão. A boca fala do que o coração está cheio. Então, você vai conversar com a pessoa. E a pessoa vai dizer, eu não estou bem. E aí você vai ter que extrair o que ela quer dizer acerca disso. Aí o que você quer dizer acerca disso? E aí você vai fazer perguntas que essa pessoa possa mostrar se há no coração dela ali murmurações contra o Senhor, hábitos pecaminosos, ok? Quebra ali da lei de Deus, que mostra a loucura como nós aprendemos aqui. E aí o que você pode mostrar a partir disso, olha, você estando nessa condição que você já tem aí, desse diagnóstico, e você vivendo deste modo, que é um modo pecaminoso, porque isso aí não pertence à mente, o cérebro, né? Aí é a aula lá com base no livro do Eduardo Welch, a culpa é do cérebro. Então, aquilo que é cerebral não é aquilo que é de natureza moral, ok? Pessoas xingam, não, eu xingo porque eu tenho a síndrome de Tourette, né? Não, tem criança que tem essa mesma síndrome, mas ela não aprendeu a xingar, ela vai ter ali aqueles reflexos, mas essa pessoa não vai xingar. Se a pessoa tem isso, ela xinga, o xingamento vem do coração dela, que a doença facilita ela soltar o que está no coração. Mas xingar é pecaminoso, ok? Xingar é pecaminoso. Eu digo isso porque eu não sei se vocês já foram para um hospital psiquiátrico, né? Para quem não sabe, naquelas perguntinhas que fizeram lá do pastor, né? Na minha biografia eu tenho também esse elemento. Eu morei 30 dias num manicômio, né? Não fui por minha culpa, tá? Não estava relacionado com problema meu. É porque eu precisava internar uma pessoa querida e tinha que ter responsável, só podia me internar com ela para ela ser medicada e sair do surto. Aí eu aproveitei para estudar um ambiente também, né? E uma coisa que meu professor de psicopatologia no seminário havia me dito, e é verdade. Muitas pessoas que têm problemas mesmo de ordem psicológica mental e que tomam, inclusive, muito medicamento para isso, de maneira estranha, tem muitas distorções na vida sexual. São pessoas que têm a libido muito aflorada e o louco, né, fala muito palavrão. E lá nesse manicômio eu vi dois fenômenos. O pessoal usando muito cacuete pentecostal, linguagem religiosa. Outra coisa, falando muito imoralidade, muito palavrão. Então isso não é uma questão do cérebro. O problema é que o cérebro, que funciona como mediador do corpo e da alma, quando ele é afetado de fato fisicamente, então o que acontece é que ele perde muito da sua capacidade de mediação. Então, ele perde o filtro e muito que está no coração vem para fora.
Só que nós não somos chamados para estudar o cérebro. Nós não somos chamados para dar diagnósticos clínicos, biológicos. Nós somos chamados para ver comportamentos pecaminosos, hábitos pecaminosos, pecados que aparecem ali nas palavras, e aí a gente poder aplicar o evangelho lá no coração. Então, o que eu diria é, a pessoa continua fazendo o que ela faz. Não é nosso fórum legislar lá. Porém, nós nos propomos ajudar. Pode ser que na depressão dela, na crise de ansiedade dela e muitas outras coisas que ela faz, haja muito pecado, que um psicólogo não vai poder chegar lá. Nenhum profissional vai poder chegar lá. Então, o medicamento pode mascarar isso aqui durante muito tempo e ela se tornar escrava por muito tempo. Mas se ela tratasse o que tivesse no coração, quando então o medicamento fosse tirado, ela saberia lutar melhor contra aquilo. Então, nosso foco é chegar no coração. E aí a gente tenta descobrir o que é hábito pecaminoso. E o que é pecaminoso? Qual é o critério de pecado? Toda transgressão da lei. Então, eu vou dar aqui um manual bacana. Você quer um manual para saber se uma pessoa ela está louca ou não do ponto de vista bíblico? Exato. Ok? E você quer algo que ajude a você a organizar esse material? Pega a exposição dos 10 mandamentos de acordo com o catecismo maior. Você não tem uma lista tão boa quanto aquela, que vai ajudar a fazer perguntas profundas, para ver o que tem lá dentro do coração. E aí a gente poder chegar e tratar com o evangelho. Que aí só o evangelho trata. Né? Por isso que o evangelho é para louco, é para doido. É por isso que o evangelho chegou até nós. Ok? Uma excelente pergunta. Eu não sei se eu respondi. Respondi, Daniel? Show. Então, vamos orar? São Silas, tu pode orar? E aí, depois da oração do Silas, eu peço que alguém tire aquele print. Eu posso tirar também, se quiser, né? Show. Beleza. Vamos orar, pessoal. Maravilhoso Deus, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos. Que possamos, Senhor, aprender ainda mais, traz entendimento a nós, nos ajuda, os aconselhamentos também, que a tua palavra possa clarear cada vez mais o que foi ensinado aqui, e que possamos cada vez nos tornar mais próximo de Cristo, que é o nosso padrão de normalidade, é o homem perfeito, e que nós possamos nos afastar da loucura, nos aproximar de Cristo. Nós te pedimos, te agradecemos, nos dá uma noite tranquila também de sono, em nome de Jesus, papai. Amém.